Bom dia, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, na graça e na paz de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. Estamos aqui neste canal, que é um canal feito pela direção de Deus, para Deus assim expressar por meio de nossa voz os seus ensinos. E de uma forma contundente, coerente, com seriedade de Deus pelas Escrituras, para trazer aqui ensinamento daquilo que Deus tem nos inspirado para passar para muitas pessoas, porque há uma necessidade tamanha aqui no nosso planeta Terra, em nosso país, em todo lugar do mundo. Há uma necessidade muito grande de se ensinar a palavra de Deus para que as pessoas venham buscar a salvação, entender que é pela fé, entender que é pela graça, combater as heresias, combater ao espírito do ódio, a inveja, combater todo tipo de heresia e ensinar as pessoas a saber abrir os olhos para a guerra espiritual contra todo tipo de espírito que incita a sair da vontade de Deus e incita também para combater os lares, a família e fazer com que as pessoas deixem o lar, se separem. Há muitas maneiras que Deus tem nos guiado, direcionado para trazer palavras diferentes para combater toda sorte de mal e de ensinos errôneos. Há uma necessidade muito grande. É uma guerra espiritual aqui nessa terra e também para nós trazer ensinamento para todos que assistem este canal, que não é nosso. Nós aqui, de forma alguma, defendemos a interesse nosso próprio, não defendemos nome de igreja, não defendemos coisa alguma de forma humana. Aqui é um canal para expressar a fé das Escrituras sem interesse algum, sem degredir a imagem de quem quer que seja. Pregamos e ensinamos a palavra do jeito que está escrito para trazer luz, visão espiritual, para que todos nós aqui, todos nós venhamos aprender, saber combater contra toda a sorte de coisas que vêm espiritual, contra a vida do caráter de Deus, contra a vida sentimental, contra a vida da santidade, para saber aprendermos a viver uma vida com temor de Deus, viver uma vida sentimental na direção de Deus e nos preparar para a eternidade. É isso que nós temos nos esforçado, nos empenhado e vamos nos empenhar mais a combater contra as forças espirituais do mal, de falsos ensinos, de ataques espirituais por meio de idolatria e feitiçaria e outras coisas mais. Conforme Deus vai nos direcionando, nós vamos aqui passando aquilo que Deus tem nos ensinado para todos nós. E vamos falar com Deus. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo seja repreendido todo espírito de idolatria nessa nação, todo espírito de feitiçaria, e venha ser revelado os ensinos errôneos e venha trazer à luz o ensino da tua verdade, como nós temos orado e vamos continuar orando mais e clamando a ti, para que o Senhor levante mais homens e mulheres. Quando os homens ficar recuando, o Senhor levanta a mulher e até adolescentes para ser instrumento de Deus nessa nação. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Hoje vamos falar de um assunto mas muito vivido todo dia e
possivelmente a cada hora, sobre algo que se chama assédios provocadores de sentimentos maus. Existe, e Deus falou isso no livro de Gênesis, capítulo 6. Me arrependo de ter feito o homem, porque a sua maldade é desde a sua meninice. Então Deus fez o homem, não fez o robô, fez o homem com inteligência e com livre-arbítrio. Cabe a cada pessoa, quando entende-se da vida, entende-se da vontade de Deus e sabe que há um Criador que fez todos nós, e quando nós nos voltamos para Ele, para o temor, a sua lei, aí sim, quando o homem tem um encontro com Deus, que nasce de novo, nasce de Deus, do temor de Deus, da palavra, da obediência a Deus, a Ele entra dentro dele um novo espírito, um novo coração, um coração do bem, o coração do amor, o coração que vai temer a lei de Deus e vai amar o seu próximo. Fora isso, o homem é má de sua natureza. Ele é egoísta, ele tem ódio, ele procura sua vontade própria, e o que o homem puder fazer para destruir o outro, para passar por cima do outro, para se dar bem, o fará. É sobre isso que nós vamos falar, que todos nós, prestem bem atenção, está escrito isso, falamos aqui só a palavra, nada de nós mesmos. Em Provérbios, se não me foge a memória, capítulo 4, versículo 23, de tudo que o homem tem que guardar, guarde o seu coração. Então, quando pessoas aqui na terra querem se dar bem e que não gosta de outra pessoa, ou quer o mal de outra pessoa, aí dá brecha para quem entrar. Quem é o autor do ódio, da rebeldia e da malignidade? Satanás. Então, quando a pessoa não é humilde e quer passar o outro, fica com inveja, com ódio do outro, está dando lugar a uma semente, a um germe cancerígeno no seu coração, na sua alma, no seu espírito, que se chama ódio, maldade. Isso é muito perigoso. E nós vamos nos ater, de forma resumida, nessa meditação, saber como se blindar do ódio e de pessoas que incitam palavra para você falar alguma coisa para manchar seu coração. Jesus disse que são as palavras que nós falamos que podem contaminar todo o nosso ser interior. E nós temos que ter muito cuidado. E aqui vai uma dica nossa, antes de começar a meditação. Quando alguém estiver te provocando, te incitando para falar algo, para incitar o ódio, para tentar lhe incitar com palavras, para tentar te magoar, o segredo é esse. Entregue tudo a Deus, feche a boca, fique em silêncio e deixe Deus te defender. Porque foi assim que o nosso Deus, o Deus Filho, Jesus, quando estava na terra, está escrito isso na palavra de Deus. Quando o injuriavam, ele entregava tudo a Deus e perdoava aqueles que o faziam mal. Esse é o segredo. Porque quando nós que realmente queremos ir para o céu, o segredo, Jesus disse, os puros de coração verão a Deus. Então, há uma guerra muito grande para se conservar o coração puro. Coração puro, tal qual o de criança. Está escrito isso em Mateus capítulo 18, versículo 3. Se não vos converterdes e vos tornardes tal qual criança, de forma alguma entrareis no reino dos céus. No reino de Deus aqui na terra, dentro de uma igreja, você pode até entrar. Mas e aí? O que está escrito no Salmo 24 e Salmo 15? Só entrará aquele que é puro de mão e que não é vaidoso e que não guarda mágoa, nem rancor, nem ódio no seu coração. Há uma necessidade muito grande. Então, saiba você, falamos com amor e misericórdia de Deus, que é imbuído de um ódio de vingança, saiba que você está correndo um grande risco e isso não é inteligente, isso fará mal a você mesmo, trará um germe, um câncer em você, e isso são sementes, são
instrumentos, armas do diabo dentro de você. Isso não vai fazer bem para você. Pense bem nisso. Deus não quer isso para você. Deus quer que você se transforme, reconheça que está traçando um caminho, que são caminhos que vêm de sementes do mal, das trevas, que irá arruinar sua vida. E por final, se morrer com ódio, com mágoa, aí a palavra de Deus nos garante que os que não são limpos de coração, puros de coração, jamais entrará no reino dos céus. É a palavra. Falamos aqui só a palavra e com maneira de misericórdia, com verdade de Deus, para que todos venham a tentar ser consciente e descer do seu eu, se esvaziar e pedir a misericórdia de Deus. Agora sim, vamos começar com a meditação da palavra de Deus. Iremos falar apenas de 2 tópicos. Primeiro, título, vamos citar novamente o título dessa meditação: assédios provocadores de sentimentos mal. A introdução: temos que ter muito cuidado com nossas palavras. Como temos dito, o Senhor Jesus disse que é o que nós falamos que sai da nossa boca que contamina. Então, tem que regrar o nosso espírito para nos conter, para quando tiver um momento de, vamos falar assim, de ira, um momento de desagrado, você não falar palavras que vêm à sua vontade e de querer disparar contra outra pessoa, palavras como diz Provérbios capítulo 15, versículo 1. A palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Quem é inteligente, quem é humilde de espírito, se contém os pensamentos e a palavra, para não dizer palavras para machucar a outro e também contaminar a você. Isso é ser humilde de espírito, é ser inteligente. E também em Efésios 4, 29 diz isso aí, fala sobre isso, o apóstolo Paulo: não saia da vossa boca palavra alguma torpe, mas sim somente aquelas que edificam. Então, quem quer se conservar puro coração para entrar no reino dos céus, não fala palavras que vai machucar o próximo nem a si mesmo. Continuando: pois a atuação do mal se alimenta do orgulho e do ódio. Saiba de uma coisa, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo: Satanás e os demônios, eles se alimentam do ódio, do pecado, de mágoa e da mentira. Se porventura tiver um momento que esteja assim agindo, toma cuidado, abra o olho, porque a atuação diabólica do diabo está bem pertinho de você quando assim age. Vamos para o primeiro tópico. Temos que tomar cuidados com alguns proceder em nossas vidas para não provocar discórdias. Então, quem é humilde, quem é manso, faz de tudo, quem é sábio, faz de tudo para se afastar de discórdia, de discussão. O sábio, ele age assim. Às vezes ele está até certo e a outra pessoa é errada. Mas a outra pessoa quer estar certa, quer discordar, quer provocar. Aí o sábio faz o quê? O sensato e humilde espírito e manso. Aí ele diz: está certo, me perdoe, desculpa, você está certo e eu estou errado. Já para evitar a discórdia. O sábio, inteligente e humilde espírito age assim, mesmo estando certo e dando a razão para outra pessoa. Isso está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 28. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa maiores amigos. Viu aí? É desse jeito. Então, não vale a pena a discórdia, de forma alguma. Mas quando a pessoa se senta e se reconhece e vê que discutir, querer ter razão e se alterar, só vai contaminar o coração e fazer a pessoa ter um espírito altivo. E diga-se de passagem, que está escrito no livro de Tiago: Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde ele dá graça. Vamos para o
segundo tópico, e aqui já estamos concluindo. A vingança pertence a Deus, vírgula. Temos que evitar sentimentos nocivos ao nosso próximo. Vamos ler Levítico capítulo 19, versículo 18 e vamos tecer comentários sobre esse versículo. Levítico é o terceiro livro do Velho Testamento, escrito por Moisés, capítulo 19, versículo 18. Diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, a vingança pertence a Deus. Está escrito aqui no Velho Testamento, no livro de Hebreus também. A vingança pertence a Deus. Só cabe a Deus julgar. Às vezes, a pessoa pode até está com razão e o outro querer. Deixa o outro ter a razão e entrega tudo na mão de Deus. A vingança, digo aqui por mim mesmo, experiência própria e pela palavra, a vingança é algo maligno, é algo que o diabo incita no coração do ser humano. Não vale a pena a vingança. A vingança só vai trazer uma mancha, um câncer na vida da pessoa. E se a pessoa não se curvar diante de Deus, pedir misericórdia para que aquela mágoa, aquela mancha, aquele ódio não sair do seu coração, se tornará um câncer que dificilmente, se a pessoa não se arrepender, não terá a misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz bem clara: sede misericordioso. Então, quando a pessoa se deixa se levar contra o ódio e a vingança, saiba de uma coisa que eu falo aqui com toda a verdade de Deus, sem medo de errar. Essa pessoa está dando, emprestando, entregando seu coração, sua alma ao próprio diabo para perder a salvação da sua alma. E isso não é sábio. Seja humilde de espírito. Não queira ter razão, não queira a sua vanglória, não queira nunca, jamais ter o ódio e ter a razão e prevalecer por causa do seu ódio. E só trará o próprio inferno para dentro da sua alma. E a pessoa estará escrava do espírito das trevas. E diga-se de passagem, pelas experiências que nós temos tido ao longo do tempo e visto pessoas possessas e pessoas morrer com mágoa e perder a salvação. Que adianta ter toda a razão, toda a mágoa, todo o ódio e depois ir para o inferno, perder a salvação da sua alma? Isso é inteligente? Isso é ser humilde de espírito? Pense bem nisso. Concluindo, a conclusão: temos que ter cuidado com situações provocadoras de ódio e não falar palavras que ofendam a ninguém. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, Deus bendito, o Senhor tem nos ensinado: somente os que se esvaziam de si, somente os que é humilde de espírito, somente aqueles que buscam conservar a pureza do coração é que estarão diante de tua presença. Tenha compaixão desta pessoa que porventura esteja vivendo dentro de si o próprio inferno na vida dela, com o câncer do ódio, da mágoa, do orgulho e da vingança. Tenha compaixão, meu Deus. Nós te oramos que aquele que porventura estiver enfermo com câncer espiritual, que o Senhor tenha misericórdia, coloque a tua mão e que essa pessoa seja quebrantada, desça do seu eu, desça do seu salto e olhe para a salvação da sua alma enquanto há tempo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pela misericórdia de Deus, Deus tem falado essas palavras para quê? Para fazer isso na mente de algumas pessoas. Estralar e acordar para que a pessoa veja o câncer que poderá estar dentro do seu coração e da sua alma. Pense bem nisso. Deus abençoe, ótimo dia, até a próxima.